Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Epístola 3 de João, a terceira carta de João. A terceira epístola de João, ou a terceira carta de João, só tem apenas um capítulo, que são orientações à igreja. O livro de 3 João, enquanto na primeira carta João tem como tema a vida, na segunda, a verdade, e na terceira, o caminho de Deus. Na terceira epístola de João, João trata do tema central, o ministério além da igreja local. Ao contrário de Gaio, Diótrefes fora considerado um obreiro ambicioso, um líder carnal que não compartilhou uma carta de recomendação de João à igreja local, de missionários itinerantes, como está escrito no versículo 9. Curiosidades aí do livro de 3 João, a terceira carta de João. Essa carta, conhecida como a terceira epístola de João, foi escrita pelo próprio apóstolo, João, um dos 12. Ele refere-se a si mesmo como o presbítero. Os estudiosos datam essa carta entre 85 e 90 depois de Cristo. Provavelmente um ancião residia em Éfeso quando escreveu tal epístola. O objetivo de João ao escrever essa terceira epístola é triplo. O primeiro, ele escreve para elogiar e incentivar seu amado colega de trabalho, o presbítero Gaio, em seu ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar para o outro para pregar o evangelho de Cristo. Segundo, ele indiretamente adverte e condena o comportamento do outro presbítero, o Diótrefes, que é um líder ditatorial que tinha assumido uma das igrejas da província da Ásia e cujo comportamento era diretamente contra tudo que o apóstolo e seu evangelho representavam. E terceiro, ele louva o exemplo de Demétrio, que é um discípulo sobre o qual relatava-se um bom testemunho. É possível que Gaio enfrentasse alguns problemas de saúde e até dificuldades financeiras, pois João desejava prosperidade e saúde para ele, como está no versículo 2. Você sabia que a terceira epístola está intimamente relacionada com a primeira e a segunda epístola de João? Elas tratam de assuntos parecidos e foram escritas na mesma época. Todas visavam o crescimento do corpo de Cristo. A epístola contém apenas 15 versículos e se constitui o segundo menor livro da Bíblia. Na Bíblia é o antepenúltimo livro, se encontra depois de 2 João e antes de Judas. Na carta, o autor menciona 3 nomes próprios, que foi lá o Gaio, o Diótrefes e o Demétrio. Em língua portuguesa, essa carta pode ser lida em apenas 4 minutos, podendo variar se a leitura for mais rápida ou mais lenta. Ou seja, rapidinho você lê esse livro da terceira carta de João. É importante destacar que apesar de ser pequeno este livro, também é inspirado pelo Espírito Santo. Falando aí sobre os personagens, Gaio era um gentil convertido ao cristianismo, um servo de Deus que dava bom testemunho da vida cristã. Diótrefes ilustra a figura de um cristão que se achava maior do que o reino, o mais honrado, o mais digno, o mais competente, o mais inteligente. A visão dele era egoísta, individualista e não se encaixa com a Bíblia. E quem que era o Demétrio? De acordo com Robson Roth, um estudioso da Bíblia, talvez ele foi o portador dessa terceira epístola ou o pastor de alguma comunidade na vizinhança. É louvado como um homem de boa reputação e lealdade à verdade. Esse livro, essa carta, terceira carta de João, é destinada à igreja de Éfeso, no qual João era considerado ali o pastor dessa igreja. Após ele estar ali um ancião já no final da sua vida, ele deu mais atenção à igreja de Éfeso. E lá havia esses problemas, causados pelo Diótrefes, que era um homem muito ganancioso, ao contrário de Gaio, que dava um bom testemunho e era também um dos presbíteros daquela igreja, e também o bom testemunho do Demétrio, que era um auxiliar que estava disposto a trabalhar para o crescimento do reino de Deus. O versículo 1 é a saudação, no qual João identifica por nome e o destinatário da carta. Nos versículos 2 e 4 comunicam o desejo do autor referente à vida de Gaio, elogiando sua fidelidade. Como no começo das outras epístolas, João enfatiza aqui a importância da direção da vida como verbo andar. Aqui ele fala de andar na verdade. Na primeira epístola, ele usou a expressão paralela de andar na luz e praticar a verdade. Versículos 5 a 8 mostram a aprovação pelo apóstolo das boas obras de Gaio em acolher e ajudar os pregadores do evangelho. Nos versículos 9 e 10 apresentam um nítido contraste na forma
de uma crítica de Diótrefes, que é o irmão ambicioso que atrapalhava o trabalho dos fiéis. Parece que até hoje ainda tem os Diótrefes na igreja aí. Versículo 11 define em poucas palavras o ponto principal do contraste entre esses homens. Devemos imitar o bom e rejeitar o mal, considerando os destinos finais dos dois. Assim como tem os Diótrefes, também tem muitos Gaios aí na igreja, pessoas que ajudam e contribuem para o crescimento do Evangelho de Cristo. No versículo 12, comenta sobre outro homem, Demétrio, possivelmente, o que teria levado essa epístola a Gaio. E no versículos 13 a 15 são os comentários finais, nos quais João fala da sua esperança de ver Gaio pessoalmente. Pois bem, gente boa, termina aqui o nosso breve estudo dessa terceira carta de João, um livro pequenininho, você lê rapidamente e se você precisar de mais materiais de apoio, acredito que você encontrará. Se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa, grande abraço.